Isabela estava diante do espelho, admirando o vestido que escolheu com tanto carinho. Cada detalhe tinha sido pensado para que o dia de seu casamento fosse perfeito. As rendas delicadas, os bordados de pérola, o véu caindo suavemente sobre os ombros. Tudo estava no lugar certo. Tudo representava o início de uma vida nova, de uma nova jornada ao lado de Eduardo, o homem que ela amava desde a adolescência. O sol da manhã entrava pela janela da suíte nupcial, banhando o quarto em uma luz suave, quase mágica. Isabela olhava para si mesma e sentia o coração acelerar. Não era apenas ansiedade, era a certeza de que tudo mudaria a partir daquele dia. Sua vida, seus sonhos, suas prioridades. A partir daquele momento, seria esposa, seria companheira, estaria pronta para uma vida a dois. Enquanto ajeitava os últimos detalhes de seu penteado, ouviu a porta atrás de si abrir. Era sua melhor amiga, Mariana, a quem confiara o papel de madrinha de casamento. Mariana sorriu ao vê-la e se aproximou. Você está linda, Isa, disse com os olhos marejados. Sério, acho que nunca te vi tão deslumbrante. Isabela sorriu de volta, tentando conter a emoção que já tomava conta dela. Obrigada, Mari. Eu ainda nem acredito que chegou o dia. Parece um sonho. É um sonho, Mariana corrigiu rindo. Um sonho que você sempre quis viver. As duas se abraçaram e Isabela sentiu a tranquilidade que só uma amizade verdadeira poderia oferecer. Mariana sabia tudo sobre ela, inclusive sobre as inseguranças que, vez ou outra, surgiam nos cantos da mente de Isabela. Mas naquele dia, parecia que tudo tinha sido deixado para trás. A insegurança, o medo, as dúvidas, tudo tinha se dissipado, ou ao menos era o que ela acreditava. Os minutos passaram rapidamente, e logo a hora da cerimônia se aproximava. Isabela foi levada para o carro que a conduziria até a igreja. Um belo templo antigo no centro da cidade, onde toda sua família, amigos e convidados estavam ansiosamente esperando pelo grande momento. Ela respirava fundo, tentando conter a mistura de sentimentos, felicidade, nervosismo, excitação. O carro parou em frente à igreja, e Isabela desceu, sendo imediatamente recebida pelos olhares encantados dos convidados do lado de fora. O fotógrafo registrava cada passo, cada sorriso, cada gesto de carinho que ela recebia. Seu pai se aproximou para acompanhá-la até o altar, oferecendo um braço firme e um olhar de orgulho. Pronta, minha filha? Ele perguntou, com um brilho emocionado nos olhos. Mais do que nunca, pai, respondeu, com um sorriso sincero. Quando as portas da igreja se abriram, revelando o caminho até o altar, Isabela sentiu uma onda de emoções tomar conta dela. O corredor estava adornado com flores brancas e a música suave do piano ecoava pelo ambiente, criando uma atmosfera de sonho. Seus olhos se voltaram diretamente para o altar, onde ela esperava ver Eduardo, o homem que mudaria sua vida para sempre. Mas algo estava errado. Eduardo não estava lá. O coração de Isabela disparou, e por um segundo ela achou que fosse um atraso. Talvez ele estivesse nervoso, talvez algo tivesse acontecido no caminho. Mas à medida que os segundos passavam e a ausência de Eduardo se tornava cada vez mais evidente, a sensação de pânico começou a tomar conta dela. Os olhares dos convidados, antes de admiração, agora se transformavam em expressões de confusão. Murmúrios começaram a surgir pela igreja. Isabela, ainda parada na porta, olhava ao redor tentando entender o que estava acontecendo. Ela virou-se para Mariana, que estava próxima, e os olhos da amiga refletiam a mesma surpresa e angústia. Foi então que um dos padrinhos se aproximou, com o rosto pálido, e sussurrou algo para o pai de Isabela. O pai, em choque, olhou para a filha com uma expressão de dor que ela nunca tinha visto antes. Isa, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Eduardo, ele não vai vir. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. O quê? Como assim ele não vai vir? Os dias que seguiram ao casamento foram como um borrão na vida de Isabela. Após a humilhação pública, ela se isolou em seu apartamento, fechando as cortinas e bloqueando o mundo exterior. As mensagens e ligações se acumulavam no celular, mas ela não tinha forças para responder. Não sabia o que dizer, não sabia como lidar com a dor que queimava dentro dela, uma mistura de vergonha, raiva e uma sensação avassaladora de fracasso. As flores brancas que enfeitavam o apartamento, preparadas para a cerimônia, murcharam em seus vasos. Cada canto do lugar parecia carregado de lembranças do dia que deveria ter sido o início de uma nova vida. Agora era como se aquele momento tivesse sido congelado, e ela estivesse presa nele, incapaz de seguir em frente. Mariana, sua fiel amiga, tentou visitá-la várias vezes. Às vezes deixava comida na porta,
Outras vezes apenas ficava ali, batendo suavemente, esperando que Isabela finalmente abrisse. Mas Isabela não conseguia enfrentar o mundo. Como ela poderia? Tudo o que conhecia, todos os planos que tinha para o futuro, haviam sido destruídos em questão de segundos. Naquela primeira semana, ela evitou até mesmo o espelho. Não conseguia encarar a própria imagem, porque cada olhar devolvido era um lembrete doloroso de quem ela era. A noiva que foi abandonada no altar. As notícias sobre o casamento cancelado se espalharam rapidamente pela cidade. As pessoas falavam, especulavam, e Isabela sabia que estava na boca de todos. Uma tarde, ao abrir o telefone, depois de dias sem mexer, ela viu dezenas de mensagens, mas uma, em especial, chamou sua atenção. Era de Eduardo. O nome dele piscava na tela, e Isabela sentiu o estômago afundar. Ela hesitou, com o dedo pairando sobre a mensagem. O que ele teria a dizer? Que desculpa poderia dar para ter feito o que fez? Depois de alguns minutos de indecisão, finalmente abriu a mensagem. Isabela, sinto muito por tudo. Não tive coragem de te encarar no dia do casamento, e sei que fui covarde. Estou confuso e preciso de tempo para entender o que realmente quero. Você não merecia isso. Desculpe. Ela leu a mensagem várias vezes, tentando absorver o significado. Desculpe. Apenas isso? A confusão de Eduardo que ele mencionava parecia irrelevante comparada ao sofrimento que ele havia causado a ela. A raiva começou a borbulhar dentro de Isabela, tomando o lugar da tristeza que antes dominava seu coração. Ela não respondeu. Não havia o que dizer. Naquela noite, pela primeira vez em dias, Isabela olhou-se no espelho. Ela mal se reconheceu. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar e seu rosto pálido refletia o vazio que ela sentia por dentro. Mas algo no fundo começou a mudar. A raiva por ser tratada como um objeto descartável começou a emergir, misturada com uma vontade ardente de provar que não era a mulher frágil que todos estavam esperando que ela fosse. Dias depois, ela finalmente deixou Mariana entrar em seu apartamento. A amiga a abraçou com força e Isabela sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Mas desta vez não eram lágrimas de fraqueza, eram de revolta. Isa, você precisa reagir. Precisa sair daqui, disse Mariana, enquanto segurava as mãos frias da amiga. Não pode deixar que isso te defina. Isabela respirou fundo e assentiu. Ela sabia que Mariana tinha razão, mas reagir parecia uma tarefa monumental. Como ela poderia reconstruir sua vida? Tudo parecia quebrado, e ela não sabia por onde começar. Eu não sei como, Mari, disse Isabela com a voz falhando. Eu não sei por onde começar. Mariana olhou nos olhos da amiga e sorriu com compaixão. Comece por você. O Eduardo pode ter te deixado, mas você não pode se abandonar. Lembra dos seus sonhos? Lembra de quem você era antes dele? Essas palavras ecoaram na mente de Isabela por horas depois que Mariana foi embora. Havia algo ali, uma verdade simples, mas que ela havia perdido de vista. Antes de Eduardo, antes de qualquer plano de casamento, Isabela tinha ambições próprias. Desde a infância, sempre sonhou em construir algo seu, algo que a definisse. Mas com o tempo, esses sonhos haviam sido sufocados pelos compromissos e pelas expectativas de um relacionamento que agora ela percebia nunca fora tão sólido quanto imaginava. Naquela mesma noite, Isabela acordou com uma clareza que não sentia há muito tempo. Ela não queria mais ser vista como a vítima. Não queria que a única história contada sobre ela fosse a de uma noiva abandonada. Com a cabeça cheia de ideias, ela levantou-se da cama, abriu o laptop e começou a pesquisar sobre algo que sempre esteve no fundo de sua mente: moda. Durante anos, Isabela desenhara roupas em cadernos que nunca mostrou a ninguém. Era uma paixão que cultivava em segredo, temendo que nunca fosse capaz de transformá-la em algo concreto. Mas naquela noite, o medo deu lugar à necessidade. Precisava de um novo propósito. E se o casamento não seria mais a direção de sua vida, então ela mesma encontraria uma. Os primeiros raios de sol começaram a surgir quando Isabela fechou o laptop. Seus olhos estavam cansados, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia algo que pensava ter perdido: esperança. Os dias que seguiram a decisão de Isabela de retomar o controle de sua vida foram os mais difíceis. Ela havia deixado para trás as lágrimas silenciosas que a acompanharam durante noites insones, mas ainda carregava o peso de uma incerteza esmagadora. Sua decisão de investir na moda, um sonho que por tanto tempo ela havia ignorado, parecia ao mesmo tempo emocionante e assustadora. Ela sabia que o caminho seria longo, mas o que não sabia era por onde começar. Naquela manhã, Isabela se sentou em frente ao laptop.
tomando um café que esfriava rapidamente enquanto ela vasculhava sites de moda, olhava fotos antigas de suas criações e tentava entender o que realmente queria fazer. O mundo da moda era vasto e ela era apenas uma iniciante. Mas, mesmo sem ter todas as respostas, algo dentro dela começava a pulsar novamente. Uma sensação de propósito que não sentia há meses. Mariana, sua confidente de longa data, apareceu em seu apartamento com um sorriso animado no rosto. Eu trouxe algo para você, disse, levantando uma sacola de papel. Isabela arqueou as sobrancelhas, curiosa. Dentro da sacola havia revistas de moda, cadernos novos e algumas amostras de tecidos. É hora de começar, Isa, disse Mariana com um brilho nos olhos. Sei que você tem talento, mas precisa de um empurrãozinho. Isabela folheou as revistas, mas foi o toque dos tecidos que realmente a conectou com algo mais profundo. Era como se ao sentir aquelas texturas, ela estivesse finalmente tocando seu próprio futuro. A sensação era ao mesmo tempo familiar e completamente nova. Mas por onde eu começo, Mari? Perguntou com um misto de ansiedade e excitação. Mariana riu, se inclinando para a frente na cadeira. Você começa com uma decisão, sua marca. Como quer que ela seja? Qual é a sua identidade? Essas palavras ficaram na cabeça de Isabela pelo restante do dia. Ela nunca tinha pensado nisso antes. Não apenas sobre o que queria fazer, mas sobre como queria que o mundo a visse. Aquela era a oportunidade de criar algo que fosse verdadeiramente seu. Algo que a representasse de uma maneira que ela nunca havia se permitido antes. Mas como qualquer jornada, ela sabia que precisaria começar de algum lugar. No dia seguinte, Isabela caminhou até uma pequena loja de tecidos na cidade. O cheiro dos rolos de tecido, as cores vibrantes e os desenhos variados pareciam chamar seu nome. Ela passou horas ali, sentindo cada material, imaginando as criações que poderia fazer. Por fim, decidiu comprar alguns metros de um linho leve e algodão fino, materiais simples, mas que eram o suficiente para dar o primeiro passo. Quando chegou em casa, estendeu os tecidos sobre a mesa e ficou observando-os por um longo tempo. Seu coração batia acelerado. Seria possível? Seria ela capaz de transformar aquilo em algo grande? Sem saber ao certo se suas ideias fariam sentido, Isabela começou a esboçar. Seus dedos se moviam com uma familiaridade que ela havia esquecido que possuía. Desenhos começaram a surgir em seu caderno, e a cada nova página, Isabela sentia como se uma parte de si estivesse sendo reconectada. Dias se passaram, e Isabela mergulhou de cabeça em seu novo projeto. Criava peças simples, mas com um toque único, que refletia sua visão minimalista, mas elegante da moda. No entanto, enquanto seu entusiasmo crescia, ela se deparava com desafios inesperados. Havia muito mais no processo de lançar uma marca do que simplesmente desenhar roupas. A burocracia, a escolha de fornecedores, a criação de um nome e a divulgação. Tudo parecia surgir ao mesmo tempo. Uma noite, já cansada, Isabela olhou ao redor de seu pequeno apartamento e se perguntou se estava sendo impulsiva demais. Talvez aquilo fosse um erro. Mas, quando olhou para o caderno cheio de esboços e para as peças que já começavam a tomar forma, ela sabia que não podia desistir. Algo maior a movia, algo que ia além da simples criação de roupas. Era a reconstrução de si mesma. Foi então que, em uma das muitas conversas noturnas com Mariana, surgiu a ideia que mudaria tudo. Isa, você já pensou em fazer um desfile de moda? Sugeriu Mariana, casualmente, enquanto as duas bebiam vinho no sofá da sala de Isabela. Um desfile? Eu? Isabela riu, incrédula. Mal tenho uma coleção, Mari. Eu sei, mas por que não? O que você tem a perder? Faça algo pequeno. Convide as pessoas certas. É a sua chance de mostrar ao mundo do que você é capaz. Quem sabe não seja o início de algo grande. A ideia parecia loucura, mas plantou uma semente na mente de Isabela. Naquela noite, ela mal dormiu. Suas ideias fervilhavam. Um desfile. Talvez fosse isso que ela precisava para se lançar. Pequeno, mas com personalidade. Algo que mostrasse ao mundo quem ela era e como queria ser vista. Nos dias seguintes, Isabela começou a planejar. Decidiu organizar um evento simples, mas elegante, para apresentar sua primeira coleção. Ela sabia que as peças que tinha não eram muitas, mas eram o suficiente para começar. E, acima de tudo, eram um reflexo de quem ela se tornara após o abandono de Eduardo. A busca por modelos, a escolha do local e os preparativos consumiram as semanas seguintes de Isabela. Ela mal tinha tempo de pensar em outra coisa, e talvez fosse isso que ela mais precisava. Um objetivo claro, algo que a tirasse completamente daquele papel de vítima que tanto odiava. Finalmente,
A noite do desfile chegou. O evento, realizado em um pequeno salão da cidade, estava longe de ser grandioso, mas tinha a alma que Isabela queria. A sala estava decorada com simplicidade, mas com toques que refletiam seu estilo. Quando as luzes se apagaram e as modelos começaram a caminhar pela passarela improvisada, Isabela sentiu o coração quase explodir no peito. Cada passo que elas davam era uma representação de sua jornada até aquele momento. E ao final do desfile, quando os aplausos começaram, ela soube que aquele era apenas o começo. Ela havia dado seu primeiro passo para construir algo maior do que jamais imaginou. E Eduardo? Bem, ele agora era apenas uma lembrança distante. O desfile havia sido um sucesso modesto, mas para Isabela ele significava muito mais. Ela estava determinada a transformar aquele pequeno evento em um marco na sua carreira. Nos dias que seguiram, os elogios que recebeu alimentaram sua confiança e deram a ela a coragem que precisava para seguir em frente com seu sonho. Agora, ela tinha um objetivo claro: construir sua própria marca de moda. A jornada, no entanto, não seria fácil. Isabela logo se deu conta de que o mundo dos negócios exigia muito mais do que talento para design. Sua mente estava repleta de ideias, mas faltava a experiência prática para colocar tudo em movimento. Ela precisaria aprender a lidar com fornecedores, logística, marketing e finanças. Era um universo completamente novo, e ela estava começando do zero. Naquela manhã, Isabela sentou-se à mesa da cozinha, cercada por cadernos, notas e faturas. Sentia o peso da responsabilidade se acumulando, mas também uma excitação que a movia a continuar. Ela não tinha tempo para duvidar de si mesma. Pegou o telefone e começou a fazer as primeiras ligações. Encontrar fornecedores que entendessem sua visão era um desafio, e mais ainda conseguir que confiassem nela, uma novata no mercado. Após dias de tentativas, reuniões frustrantes e alguns nãos, Isabela finalmente encontrou um pequeno ateliê disposto a trabalhar com ela. O dono, Antônio, era um homem experiente no mundo da moda, com décadas de trabalho, e ficou impressionado com a paixão que Isabela demonstrava por suas criações. "Você tem uma visão muito clara, e isso é raro", disse ele durante uma das reuniões. "Mas vai precisar de muita resiliência para fazer isso acontecer." Isabela sorriu, concordando. Ela já havia passado por sua cota de desafios e sabia que o caminho à frente seria ainda mais complicado. Mas algo dentro dela estava mudando. A cada nova dificuldade, ela se via cada vez mais determinada a seguir em frente, como se cada obstáculo fosse um teste que ela estava pronta para superar. O trabalho com o ateliê começou logo em seguida. Isabela passou dias revisando tecidos, ajustando modelos e discutindo os detalhes de cada peça. Ela estava determinada a manter sua marca com um padrão de qualidade que a diferenciasse no mercado. Não queria que seu nome estivesse atrelado a algo que não refletisse o seu melhor. Mas, enquanto o processo de criação avançava, as dificuldades financeiras começaram a apertar. Investir em um novo negócio exigia capital, e Isabela sabia que seus recursos estavam se esgotando rapidamente. Apesar de ter conseguido economizar algum dinheiro, ele estava desaparecendo mais rápido do que ela imaginava. Era hora de pensar em alternativas. Foi então que, em uma noite, enquanto revia os números com Mariana, a ideia de buscar investidores surgiu. "Isa, você já pensou em procurar alguém que invista na sua marca?" perguntou Mariana com sua visão prática e direta. "Investidores? Eu?" Isabela riu, tentando afastar a ideia. "Quem iria querer investir em mim? Mal estou começando." Mariana balançou a cabeça, determinada a convencê-la. "Você tem talento, Isa, e isso, junto com uma boa proposta, pode atrair o interesse das pessoas certas. Pense nisso. Você já tem algo concreto, já provou que pode criar algo especial. Agora precisa de ajuda para crescer." A ideia ficou martelando na cabeça de Isabela pelos dias seguintes. Procurar investidores parecia assustador. O medo de não ser levada a sério, de receber um não, a paralisava. Mas ao mesmo tempo, ela sabia que se quisesse fazer sua marca crescer, teria que arriscar. Depois de uma semana de ponderação, Isabela decidiu seguir o conselho de Mariana. Com a ajuda de sua amiga, montou uma apresentação detalhada sobre a marca, suas criações e seu plano para o futuro. Ela sabia que precisava se destacar e mostrar que, além de uma designer, também era uma empresária em potencial. O primeiro encontro com investidores aconteceu em uma sala de conferências de um pequeno grupo local que apoiava novos negócios. Isabela estava nervosa, suas mãos suavam enquanto aguardava sua vez de apresentar.
Quando seu nome foi chamado, respirou fundo e caminhou até a frente da sala. Ela começou a falar sobre sua marca, sobre sua paixão por moda e sobre o que a motivava a seguir aquele caminho. Quanto mais falava, mais sentia o nervosismo desaparecer. A confiança que havia conquistado nas últimas semanas se fez presente. Isabela sabia o que queria e, mais importante, sabia como chegar lá. Quando terminou, a sala estava em silêncio por alguns segundos, até que um dos investidores finalmente falou. Você tem algo especial, Isabela. Eu gosto da sua visão. Vamos conversar sobre como podemos apoiar sua marca. O alívio que tomou conta dela foi indescritível. A primeira etapa havia sido superada. No fim daquela reunião, Isabela saiu com um pequeno investimento que lhe permitiria dar o próximo passo. Era o suficiente para expandir a produção e garantir que sua marca começasse a ganhar visibilidade. Os meses seguintes foram intensos. Isabela trabalhava dia e noite para garantir que tudo corresse como planejado. As primeiras coleções começaram a ser vendidas em pequenas lojas da cidade, e aos poucos sua marca foi ganhando força. Ela sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas cada pequeno sucesso a fazia acreditar que estava na direção certa. Ainda havia dúvidas, claro. Às vezes, Isabela se perguntava se daria conta de tudo. O peso de ser responsável por um negócio, lidar com expectativas e pressões externas, além de seu próprio desejo de sucesso, era esmagador em alguns momentos. Mas cada vez que olhava para suas criações e para o caminho que já havia percorrido, ela se lembrava de por que havia começado. Ela não era mais a noiva abandonada no altar. Agora era uma empresária, uma mulher que estava construindo algo maior do que jamais imaginou. O tempo passava rápido. A marca de Isabela, que começou como um projeto modesto, começava a chamar a atenção além dos limites de sua cidade. As coleções, inicialmente vendidas em lojas pequenas e locais, agora apareciam em vitrines de boutiques sofisticadas de outras regiões. Cada peça era resultado de noites incansáveis de trabalho e dedicação, e a reação positiva do mercado deu a Isabela uma nova energia. Seu nome começava a circular em revistas e blogs de moda. No entanto, com o sucesso vinham novos desafios. Isabela, que antes cuidava de todos os detalhes sozinha, agora tinha uma pequena equipe, algo que nunca imaginou que seria necessário tão cedo. Mariana, sempre ao seu lado, ajudava na parte administrativa e na organização do dia a dia da empresa. Mas mesmo com essa ajuda, o peso das novas responsabilidades recaía sobre Isabela com força total. Havia mais encomendas, mais contratos, e as exigências dos clientes tornavam o processo cada vez mais complexo. Ela passava horas no ateliê, revisando cada detalhe das coleções. Queria garantir que tudo estivesse perfeito, mas o crescimento rápido começou a afetar sua saúde e bem-estar. Muitas vezes, Mariana encontrava adormecida sobre papéis e tecidos no sofá do escritório. Isa, você não pode continuar assim, Mariana disse uma noite, enquanto observava a amiga esgotada. Precisamos contratar mais gente. Você não vai aguentar fazer tudo sozinha. Eu sei, Isabela suspirou, mas ainda sinto que tenho que estar em tudo, Mari. Isso aqui é a minha vida. Não posso deixar que nada saia errado. Nada vai sair errado se você delegar. Na verdade, as coisas vão melhorar. Você precisa confiar na sua equipe. Isabela sabia que Mariana tinha razão, mas era difícil abrir mão do controle. A marca era sua criação, sua alma estava impregnada em cada peça de roupa. Mas a realidade começou a forçá-la a mudar de atitude. Não era mais apenas um projeto pessoal, era uma empresa em ascensão. Foi então que Isabela decidiu contratar mais profissionais para ajudar. Trouxe uma estilista assistente para compartilhar o trabalho criativo e um gerente de produção para lidar com a logística. Delegar tarefas foi uma das coisas mais difíceis que ela já teve que fazer, mas aos poucos ela começou a perceber que era necessário. Com mais tempo livre, Isabela pôde voltar a focar na parte estratégica do crescimento da marca. As oportunidades começaram a surgir de maneira inesperada. Convites para participar de semanas de moda regionais, colaborações com estilistas mais estabelecidos e até propostas de parcerias internacionais. Cada uma dessas oportunidades vinha com suas próprias complexidades, mas Isabela estava decidida a não perder a essência de sua marca. Em uma tarde ensolarada, enquanto trabalhava em novos esboços, Isabela recebeu uma ligação que a pegou de surpresa. Isa? Sou eu, Eduardo. O nome, vindo do outro lado da linha, fez seu coração parar por um instante. Ela não falava com Eduardo desde o dia do casamento,
e ouvir a voz dele após tanto tempo trouxe uma enxurrada de lembranças confusas. Parte dela queria desligar o telefone na mesma hora, mas outra parte, mais curiosa, queria saber por que ele estava ligando. Eduardo, o que você quer? Sua voz soava firme, mas a tensão era inegável. Eu soube sobre você. Soube que sua marca está crescendo, que você está indo muito bem. Queria te parabenizar. E bem, também queria te ver. Precisamos conversar. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a situação. Eduardo queria vê-la. Depois de todo aquele tempo, depois de tê-la deixado no altar sem explicações, agora ele queria uma chance de conversar? A raiva e a mágoa antigas começaram a emergir, mas algo dentro dela a fez hesitar. Não sei se isso é uma boa ideia, disse, tentando manter a voz calma. Eu entendo. Sei que errei muito com você, Isa. E eu não espero que você me perdoe tão facilmente. Só quero conversar. Não precisa ser agora. Só pensa nisso. A ligação terminou e Isabela permaneceu sentada por vários minutos, com o celular nas mãos. Eduardo havia reaparecido em sua vida num momento completamente inesperado. E embora ela soubesse que seu retorno mexeria com suas emoções, não estava disposta a deixar que isso a afetasse. Isabela havia construído algo muito maior, e não seria uma conversa com o passado que colocaria isso em risco. Ainda assim, aquela ligação plantou uma dúvida em sua mente. Ela pensou no que Eduardo significava para ela no passado e no quanto havia mudado desde então. Seria possível que ele também tivesse mudado? Ou ele ainda era o mesmo homem inseguro que a deixou no altar? Nos dias que se seguiram, Isabela se concentrou mais do que nunca no trabalho. Não queria que a situação com Eduardo a distraísse do que realmente importava. Mas a verdade é que aquela ligação permaneceu em sua mente, como uma pequena sombra, uma questão não resolvida. Enquanto sua marca continuava a crescer, Isabela foi convidada para participar de uma importante semana de moda em São Paulo. Era um evento que reuniria as maiores marcas do país, uma chance de consolidar seu nome no cenário nacional. Ela sabia que se fosse bem-sucedida ali, seu império estaria a caminho de se tornar algo muito maior. A noite do evento chegou e Isabela se viu cercada por fotógrafos, jornalistas e críticos de moda. O desfile foi suas criações, que combinavam simplicidade e elegância, captaram a atenção de todos os presentes. Ao final da noite, Isabela subiu ao palco para agradecer aos aplausos calorosos. Sentiu por um momento que havia finalmente atingido um marco importante. No entanto, enquanto olhava para o público, avistou um rosto familiar. Eduardo estava lá, entre os convidados, observando à distância. Seus olhos se encontraram por um breve segundo, e ela soube que a conversa que ele tanto queria teria que acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas, naquele momento, a única coisa que importava era o sucesso de sua marca. O império que ela estava construindo finalmente começava a tomar forma. E agora ela tinha certeza de que nada, nem mesmo Eduardo, poderia tirá-la de seu caminho. Os dias após o desfile em São Paulo passaram como um turbilhão. A repercussão positiva trouxe ainda mais visibilidade para a marca de Isabela. E com isso, vieram novas oportunidades. Convites para desfiles internacionais começaram a chegar, assim como propostas de parcerias com grandes marcas. Era o tipo de sucesso com o qual Isabela jamais havia sonhado no início de sua jornada. Tudo parecia estar no lugar certo. No entanto, junto com as oportunidades, surgiram também dilemas inesperados. A expansão de sua marca exigia mais do que dedicação. Agora, ela tinha que decidir o rumo que sua empresa seguiria. Uma das maiores propostas que recebera era de uma gigante da moda, uma corporação multinacional interessada em comprar sua marca. A oferta era tentadora. Uma quantia de dinheiro que garantiria a estabilidade financeira para o resto de sua vida. Isabela, porém, hesitava. A marca que ela construiu era parte dela, era sua identidade. Vender sua empresa significaria abrir mão do controle criativo, deixar que outros decidissem o destino de algo que ela mesma havia criado do zero. Ao mesmo tempo, a oferta prometia não apenas segurança, mas também uma expansão global, que poderia levar sua marca a patamares que ela jamais alcançaria sozinha. Numa tarde de sábado, enquanto caminhava pelo parque, Isabela ligou para Mariana, em busca de conselhos. Elas marcaram um café, e Isabela desabafou sobre a pressão que sentia. Eu não sei o que fazer, Mari, confessou, mexendo distraidamente no café à sua frente. É muito dinheiro, mas eu me sinto como se estivesse traindo tudo o que construí. Eu entendo, Isa,
Mariana respondeu, calmamente. Mas você precisa pensar no que quer para o futuro. Se a sua meta é ver sua marca crescer globalmente, essa é uma oportunidade incrível. Mas se você sente que vai perder sua essência, então talvez esse não seja o caminho. Eu sei. Isabela suspirou, frustrada. Eu só queria que fosse mais simples. Mariana segurou sua mão, oferecendo um sorriso compreensivo. Nada nessa vida é simples, Isa. Mas seja qual for sua escolha, faça por você. Não pelo dinheiro, não pela pressão. Faça o que realmente faz sentido para você. Isabela refletiu sobre essas palavras durante toda a noite. Sabia que não podia deixar o medo ou a ganância tomarem suas decisões. A marca representava sua luta, sua superação, e a ideia de perdê-la a deixava inquieta. Ao mesmo tempo, ela sentia que estava em uma encruzilhada. Crescer, expandir, alcançar o mundo, ou manter-se fiel ao que havia começado, mesmo que isso significasse crescer de forma mais lenta. Enquanto isso, outra questão ocupava sua mente: Eduardo. Desde o desfile, ele havia tentado entrar em contato algumas vezes. Mensagens curtas, tentativas de marcar um encontro. Isabela ignorou todas, mas sabia que a questão com Eduardo não poderia ser evitada para sempre. Ela precisava decidir o que fazer com aquele capítulo inacabado de sua vida. Certa noite, depois de mais uma tentativa de Eduardo, Isabela cedeu e o encontrou em um café discreto, longe dos olhares curiosos. Quando ela chegou, Eduardo já estava sentado, visivelmente nervoso. Ao vê-la, levantou-se rapidamente. Obrigado por vir, Isa, disse ele, quase em um sussurro. Eu sei que não mereço isso, depois de tudo que aconteceu. Isabela se sentou, mantendo uma expressão neutra. Ela não sabia o que esperar daquela conversa, mas estava pronta para ouvir. Eduardo, eu não vou mentir. Foi muito difícil para mim, começou ela. O que você fez me destruiu. E eu precisei de muito tempo para me reconstruir. Eu sei, Isa. Não há um dia que passe que eu não me arrependa do que fiz. Eu era imaturo, confuso. Ele parou, buscando as palavras certas. Mas eu mudei. E eu sei que agora talvez seja tarde demais, mas eu queria uma chance de consertar as coisas. Isabela olhou para ele por um longo momento, avaliando suas palavras. Eduardo parecia sincero, mas a dor que ele havia causado era profunda demais para ser apagada com um simples pedido de desculpas. Além disso, sua vida tinha mudado. Ela havia mudado. Eu aprecio que você tenha vindo, Eduardo, mas a verdade é que eu não sou mais a mesma pessoa. A mulher que você deixou no altar não existe mais. Eu me encontrei, me reconstruí, e o que você está pedindo? Eu não sei se faz sentido para mim agora. Eduardo baixou a cabeça, aceitando a resposta com tristeza. Ele sabia que não poderia desfazer o passado, e agora entendia que talvez Isabela não tivesse mais espaço para ele em sua vida. Eu entendo, disse ele com a voz abafada. Só queria que você soubesse que eu sempre torci por você. E ainda torço. Os dois se despediram de forma amigável, mas Isabela saiu do encontro com uma leveza inesperada. Era como se finalmente aquele capítulo tivesse sido encerrado. Eduardo, que antes representava dor e mágoa, agora era apenas uma lembrança de uma vida que ela havia superado. Agora, com uma decisão em mãos sobre sua marca e o coração mais leve, Isabela sabia que estava pronta para dar o próximo passo. Ela não precisava mais de validação do passado, nem de um empurrão para seguir em frente. O império que ela estava construindo era inteiramente seu, e o controle do futuro também deveria ser. Na manhã seguinte, Isabela fez a escolha mais difícil de sua carreira até o momento. Decidiu não vender sua marca. Ao invés disso, optou por continuar expandindo com seus próprios recursos e sua equipe de confiança. Sabia que o caminho seria mais desafiador, mas no fundo, sabia que era o certo para ela. O sentimento de alívio foi imediato. Isabela percebeu que às vezes o crescimento não está nas oportunidades que aparecem, mas nas decisões difíceis que escolhemos tomar. E ela escolheu continuar sendo dona de sua própria história. A decisão estava tomada, e Isabela sentia que a partir daquele momento, seu império começaria a crescer do jeito que sempre sonhou, de forma autêntica, guiado por suas mãos. E agora, mais do que nunca, ela sabia que não havia mais nada do passado que pudesse interferir no futuro brilhante que esperava. Os meses seguintes foram de intensa dedicação para Isabela. Ela havia decidido manter o controle de sua marca, e com essa escolha, veio uma série de desafios que exigiram mais dela do que jamais imaginara. No entanto, ao invés de desanimar, Isabela sentiu-se revigorada. Cada nova barreira parecia apenas reforçar sua determinação.
Com o tempo, sua marca se consolidou ainda mais no mercado nacional e lentamente começou a ganhar espaço no cenário internacional. Isabela se viu viajando com frequência para reuniões, desfiles e negociações em diferentes países. Seu império de fato estava tomando forma, e agora não havia mais dúvidas de que ela era uma força a ser reconhecida no mundo da moda. Em uma manhã tranquila, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Era de uma renomada revista de negócios, conhecida por destacar empreendedores de sucesso. Eles queriam fazer uma reportagem de capa sobre ela e sua marca, abordando sua trajetória desde o momento em que foi abandonada no altar até o império que estava construindo. A proposta era irrecusável. Para Isabela, aquilo era mais do que reconhecimento. Era a confirmação de que todas as suas decisões até ali haviam sido acertadas. A entrevista foi marcada para a semana seguinte. O jornalista responsável, Paulo, era conhecido por suas perguntas perspicazes e entrevistas profundas. Quando o dia chegou, Isabela estava preparada. Eles se encontraram em seu escritório, rodeados de esboços de novas coleções e prêmios recentes que sua marca havia recebido. Isabela, sua história é extraordinária. Paulo começou, ajustando seus óculos enquanto consultava suas anotações. A trajetória de uma mulher que transformou a dor pessoal em uma conquista extraordinária. Há muitos que a veem como uma inspiração. O que você diria para as mulheres que ainda estão no processo de se reinventar? Isabela pensou por um momento, buscando as palavras certas. Eu diria que cada uma de nós tem mais força do que imagina. Muitas vezes, as circunstâncias nos fazem acreditar que chegamos ao nosso limite, mas é nesse momento que descobrimos nosso verdadeiro potencial. A chave é acreditar que, mesmo quando tudo parece desmoronar, ainda podemos construir algo novo. Paulo sorriu, satisfeito com a resposta, mas fez uma pausa antes de sua próxima pergunta, o que fez Isabela perceber que ele estava prestes a tocar em um ponto mais pessoal. Durante esse processo, você reencontrou Eduardo, o homem que a deixou no altar. Isso trouxe alguma mudança para você? Ou para sua maneira de enxergar o passado? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos. Sabia que essa pergunta viria, mas ainda assim, sentir o nome de Eduardo associado à sua história a fez relembrar aquele momento crucial de sua vida. Sim, eu o reencontrei, disse, com uma voz controlada. Mas acho que o mais importante desse reencontro foi perceber o quanto eu havia mudado. Eduardo fazia parte de uma fase da minha vida que terminou. Eu agradeço pelas lições, mas sei que minha vida seguiu um caminho diferente. Hoje, olho para o passado com gratidão, mas sem apegos. Paulo assentiu, percebendo que aquela parte de sua vida estava encerrada, assim como a própria Isabela. Eles continuaram a entrevista por mais algum tempo, discutindo os próximos passos de sua marca e suas ambições de expansão. No final, Isabela se sentiu aliviada e satisfeita. Não apenas pela reportagem, mas por ter conseguido, finalmente, encerrar um ciclo que por muito tempo havia sido uma sombra em sua trajetória. Após a entrevista, Isabela foi ao seu ateliê. Lá, entre os tecidos e os esboços, ela sentia-se em paz. Era o lugar onde podia ser completamente ela mesma, onde as pressões do mundo dos negócios desapareciam e ela se conectava com sua essência criativa. Enquanto revisava alguns desenhos para uma nova coleção, Mariana entrou no ateliê com um envelope nas mãos. Isa, chegou isso para você. Parece importante. Isabela abriu o envelope com curiosidade. Era uma carta de Eduardo. Ela respirou fundo antes de começar a ler. A carta era curta, mas direta. Ele agradecia por tê-la encontrado novamente e se desculpava mais uma vez pelo passado. Eduardo mencionava que, após a conversa que tiveram, ele finalmente entendeu o quanto os dois haviam mudado. No final, desejava a ela todo o sucesso do mundo e dizia que estava se mudando para o exterior, onde começaria uma nova vida. Ao terminar de ler, Isabela sentiu uma mistura de emoções. A despedida final de Eduardo trouxe um senso de encerramento definitivo. Por muito tempo ela havia carregado aquela dor como um fardo, mas agora, com a partida dele e o crescimento de seu império, tudo parecia se encaixar. Mariana, que observava a amiga, perguntou com delicadeza: "Como você está se sentindo?" Isabela sorriu, dobrando a carta e guardando-a de volta no envelope. "Em paz, Mari. Acho que pela primeira vez estou realmente em paz." Naquela noite, Isabela refletiu sobre tudo o que havia conquistado. Ela havia transformado a dor em força, o abandono em sucesso e a dúvida em confiança. Sua marca agora era um reflexo claro de quem ela era: forte, resiliente e independente.
Mas mais do que isso, Isabela sabia que sua jornada pessoal também estava completa. A decisão final de manter o controle sobre seu império e de seguir seu próprio caminho havia sido a escolha mais importante de sua vida. Ela não precisava de ninguém para validar suas conquistas. Não precisava de um passado mal resolvido para justificar seu presente. E, acima de tudo, não precisava de um grande acordo para provar que seu império era real. O futuro estava diante dela, repleto de possibilidades, e agora Isabela sentia que não havia limites para o que poderia alcançar. Com a última peça do quebra-cabeça em seu lugar, Isabela sabia que, independentemente dos desafios que ainda viriam, ela estava pronta para enfrentá-los. Seu império, construído com resiliência e autenticidade, estava apenas começando a se expandir. E ela finalmente estava livre para voar mais alto do que jamais imaginou. 5 anos se passaram desde o dia em que Isabela tomou a decisão de manter o controle de sua marca e seguir seu próprio caminho. O que começou como um pequeno sonho, cresceu de forma inimaginável. O nome de Isabela era agora conhecido nos mais prestigiados círculos da moda. Sua marca não era apenas uma referência de estilo e elegância, mas também um símbolo de autenticidade e força feminina. Os desfiles que organizava em Paris, Nova York e Milão eram os mais aguardados das semanas de moda. A cada nova coleção, Isabela surpreendia o mundo com sua capacidade de inovar e, ao mesmo tempo, manter a essência que sempre diferenciou sua marca. Ela havia provado de forma irrefutável que seu império era fruto de seu próprio talento e dedicação, e não de acordos milionários ou concessões. Naquela manhã, Isabela acordou em seu apartamento em Nova York. Pela janela, a vista do skyline da cidade a lembrava de quão longe havia chegado. Sua agenda estava lotada, reuniões, entrevistas e uma celebração importante à noite. Era o aniversário de 5 anos da expansão internacional de sua marca, e ela havia planejado um evento para celebrar ao lado de sua equipe e das pessoas que acreditaram em seu potencial desde o início. Enquanto tomava seu café, Mariana ligou. "Isa, você está pronta para hoje?" perguntou Mariana, sempre animada. "Vai ser um evento incrível." Isabela sorriu, pensando em como as coisas haviam mudado. Mariana, que sempre esteve ao seu lado, agora era sua sócia e braço direito na administração do império. "Pronta como nunca, Mari", respondeu Isabela, sentindo a empolgação crescer. "Estou tão feliz por estarmos juntas nesta jornada." O evento seria realizado em um dos salões mais sofisticados de Manhattan, e as expectativas estavam altas. Jornalistas, celebridades, parceiros de negócios e influenciadores de moda estavam todos convidados. Seria um momento de celebração, mas também de reflexão sobre a incrível trajetória que Isabela havia percorrido. Mais tarde, já no evento, Isabela caminhava pelos corredores decorados com fotos de suas coleções mais icônicas. Era difícil não se emocionar. Cada imagem contava uma parte da história, desde os primeiros esboços até as grandes passarelas internacionais. Sua jornada não havia sido fácil, mas cada obstáculo, cada momento de dúvida, apenas a fortalecera. Quando chegou o momento de fazer o discurso, Isabela subiu ao palco e olhou para a multidão à sua frente. Todos estavam ali para celebrar sua trajetória. Ela respirou fundo, emocionada, e começou a falar. "Quando comecei essa jornada, eu era uma mulher perdida, tentando encontrar o caminho depois de uma grande decepção", disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. "Eu poderia ter desistido, poderia ter deixado que as circunstâncias me definissem, mas no fundo, sempre soube que havia algo mais. Sabia que aquela dor era uma oportunidade de recomeçar." A plateia ouvia atentamente, muitos tocados pela sinceridade de suas palavras. "Não foi fácil", continuou. "Houve momentos em que duvidei de mim mesma, momentos em que pensei em desistir, mas foi nos momentos mais difíceis que encontrei a força que eu nem sabia que tinha. E é essa força que todos nós temos. O que quero dizer a vocês hoje é que não importa quão sombrias pareçam as circunstâncias, nós somos capazes de nos reerguer, de criar algo novo e de deixar nossa marca no mundo." Os aplausos encheram a sala, e Isabela sentiu uma onda de gratidão tomar conta dela. A mulher que havia sido abandonada no altar agora era uma empresária de sucesso, uma inspiração para mulheres ao redor do mundo. E mais do que isso, era alguém que havia conquistado a paz consigo mesma. Após o discurso, Isabela desceu do palco e foi cumprimentada por dezenas de pessoas, cada uma com uma palavra de encorajamento ou de admiração. Entre os cumprimentos, uma jovem tímida se aproximou e entregou um pequeno bilhete.
Isabela, eu só queria dizer que você me inspira profundamente. A sua história me deu forças para seguir em frente nos momentos mais difíceis. Obrigada por ser uma luz para tantas de nós. Isabela ficou emocionada com o gesto e guardou o bilhete com carinho. Era por isso que fazia o que fazia. Mais do que construir um império de sucesso, ela havia se tornado uma referência de superação, força e determinação para mulheres ao redor do mundo. À medida que a noite avançava, Isabela observava sua equipe, os convidados e todos que haviam feito parte de sua jornada. Mariana estava ao seu lado, sorrindo, e Isabela sentiu uma profunda sensação de realização. Seu império estava consolidado, mas mais importante do que isso, sua jornada pessoal estava completa. No fim da noite, enquanto as luzes se apagavam e os convidados iam embora, Isabela permaneceu por alguns minutos sozinha no salão vazio. Ela olhou ao redor, absorvendo tudo o que havia construído. O silêncio do salão contrastava com o turbilhão de emoções que sentia. Sabia que aquele era apenas o começo de uma nova fase, mas também que, independentemente do que o futuro reservasse, ela estava pronta para qualquer desafio. Com um último olhar para as fotos nas paredes, Isabela sorriu. A menina que foi abandonada no altar havia encontrado seu caminho, e o império que construiu era prova de que, com resiliência e autenticidade, qualquer obstáculo pode ser superado. Ao deixar o salão naquela noite, Isabela caminhou pelas ruas de Nova York, sentindo-se mais leve do que nunca. O futuro, antes incerto, agora brilhava com possibilidades infinitas. Ela sabia que não precisava mais provar nada para ninguém. Seu império estava consolidado. Sua paz interior havia sido conquistada, e a mulher que ela se tornara estava pronta para conquistar o mundo. Mas, acima de tudo, pronta para ser feliz em seus próprios termos.